senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa aula e hoje eu vou te mostrar como que a sua tireoide pode estar travando o seu processo de emagrecimento. E eu sei que tem muita gente que acha que por usar o medicamento da tireoide, que ela só vai engordar, ou seja, que ela nunca mais vai perder peso na vida por conta do medicamento, mas tem muita gente que não sabe que por ter um problema na tireoide, esse emagrecimento ele precisa de algumas condições especiais para que isso aconteça. Então, o que eu quero te mostrar aqui hoje é que sim, a sua tireoide pode estar travando o seu emagrecimento, mas a depender do tipo de dieta que você faz, você pode ajudar mais essa tireoide e o seu emagrecimento acontecer, ou ela pode piorar ainda mais esse quadro e realmente o seu emagrecimento não acontece. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com a senhora, porque eu quero te mostrar coisas muito valiosas que vão te ajudar nesse momento. Então, assim, hoje eu quero que você entenda o que realmente acontece com o seu metabolismo e por que você fazer a dieta errada vai piorar ainda mais. Então, eu quero que você pense nisso como se você fosse numa ideia de tirar o combustível do carro achando que ele vai ficar mais leve. Ah, ele vai rodar mais rápido, mais leve, né? Só que o que acontece se você tira o combustível do carro? Ele para de andar, né? Então, é a mesma coisa quando você tira a dieta correta da sua tireoide. Ela para, ela trava. E eu quero que você entenda, e eu quero que você saia daqui com uma coisa muito importante na sua cabeça, que é o quê? A tireoide é o seu maestro do emagrecimento. A sua tireoide é o maestro do seu emagrecimento. Quando tudo vai bem com a sua tireoide, o seu emagrecimento vai acontecer. Se não, minha senhora, nada feito. Mas é por isso que eu te trouxe aqui eu quero que você entenda o papel da tireoide no seu emagrecimento, tá certo? Então, eu quero te dar clareza sobre esse funcionamento e para você entender que sim, minha senhora, o emagrecimento pode e vai acontecer, inclusive ele é protetivo para quem tem algum problema na tireoide, tá certo? Então, primeiro, se eu acabei de te falar que a tireoide ela é o maestro do seu metabolismo, o maestro do seu emagrecimento, é ela que também vai decidir quanto que seu corpo gasta de energia a depender do alimento que você come. Então, ela vai funcionar mais como se ela fosse um termostato. Se tá tudo bem, tem nutriente dentro desse corpo, em volume, né, em quantidade suficiente, esse corpo tá liberado para ele queimar gordura como fonte de energia, e isso vai ser usado ali no seu metabolismo, consequentemente, esse emagrecimento vai acontecer. Agora, se a sua tireoide sente falta de nutriente, ela vai reduzir o ritmo junto do seu corpo numa tentativa de te proteger quando essas calorias estavam muito baixas. Só para você ter uma ideia, hoje eu atendi uma paciente que a média de consumo dela diária de calorias era de 500 calorias. Né? Uma mulher de 48 anos, de mais de 1,60 m. Então, uma pessoa deste tamanho de altura, né, e fazendo todas as contas ali, você não precisa saber das contas, só precisa saber que uma mulher vai gastar ali em torno de 1.100, 1.200, se ela treina bastante, 1.300 calorias por dia. Quando a gente desce demais essas calorias, veja bem, 500 calorias por dia, é como se esse corpo ele entrasse no modo de sobrevivência. E não é só o corpo físico que vai entrar em modo de sobrevivência. A sua tireoide também não. Então, é por isso que quando a sua tireoide está muito sobrecarregada, ou seja, ela não tem energia para ela trabalhar, esse metabolismo ele vai se adequando àquela quantidade de calorias que você come, que é muito pouca, que não tem quantidade suficiente nem para você existir, e esse corpo não vai deixar o emagrecimento acontecer, porque o emagrecimento não é a prioridade. Com esse tanto de caloria que está entrando, minha filha, o que ele quer fazer é deixar pelo menos as funções vitais funcionando, e não o emagrecimento, entende? O seu corpo ele é muito mais expert em reter, em guardar toda a energia, e é por isso que emagrecer é tão desafiador, ainda mais para quem está com a tireoide toda desnutrida. Então, a quantidade o volume de nutrientes entrando é extremamente relevante, tá? Mas agora eu quero quebrar aqui algumas crenças comuns que eu sei que as pessoas acreditam, talvez você já tenha acreditado, e algumas delas, antes de eu me tornar nutricionista, eu também acreditava, tá? E aí, a primeira coisa é assim, eu tenho hipotireoidismo, e é por isso que eu sempre só engordo. O tempo todo eu tô engordando só porque eu tenho hipotireoidismo. Eu sei que isso acontece como percepção da maioria das pessoas e eu vou te dizer por que isso acontece, tá? Então, o hipotireoidismo sozinho, ele não causa um ganho de peso relevante, 10, 15, 20 quilos. Alguma variação, sim, de quilo, né, de peso na balança e por uma dificuldade ali no metabolismo energético, lembra? Porque eu te expliquei agora há pouco com relação às calorias, ele acontece. Mas muito mais de 10 quilos, normalmente esse peso ele fica pouco ali, entre 3 e 5 quilos, fica pouco. Eu sei que para quem tá querendo emagrecer, 3 a 5 quilos já é bastante coisa, né? Mas não é descobrir o hipotireoidismo, pronto, agora eu só vou engordar o restante da minha vida. O que acontece é que
Muitas mulheres, quando recebem esse diagnóstico, elas já estão em algum caminho onde esse corpo está reduzindo demais essas calorias que ele está despendendo para o metabolismo energético ao longo do dia, porque a quantidade de entrada de nutrientes está muito suficiente. E aí você começa a se sentir cada vez mais cansada, cada vez mais prostrada, você acaba se mexendo menos, mantendo a mesma quantidade de calorias que são ingeridas normalmente, entende? Então isso realmente te faz despender menos energia, ficar mais cansada, às vezes não consegue treinar por conta disso, e aí sim você tem uma sensação diferente na estética do seu corpo. Agora, ganhar grandes volumes de peso, a gente precisa avaliar outras causas que não sejam só o hipotireoidismo, tá? E aí tem outra coisa que as pessoas acreditam, que é o medicamento me faz engordar, tá? O medicamento não engorda porque ele não tem caloria. Alguma coisa só tem poder sobre mudar o seu peso, te fazer ganhar peso, são sempre coisas que possuem calorias. Então tem gente que acha, tomei água demais, putz, vou engordar. Não, porque não tem caloria. Tomei uma vitamina D, não posso, porque senão vai me engordar. Não, também porque não tem caloria. É a mesma coisa com o medicamento da tireoide, tá? Então, o papel desse medicamento da tireoide é substituir ou dar suporte, dar apoio para a sua tireoide, enquanto ela mesma não consegue produzir todos os hormônios que ela precisaria produzir. Então, ele supre essa necessidade e é só isso. É o hormônio que vai ser colocado ali no lugar de quando a sua tireoide não consegue fazer isso sozinha de forma suficiente, entende? Então, se esse peso aumentou, ainda que leve, aquele tanto que eu falei pra você, pode ser que a dose do medicamento ela não esteja ideal, ou muito mais é que a dieta que você está fazendo pode estar prejudicando a função da sua tireoide. E aí fica difícil você perceber realmente se teve remodelação corporal, se você não emagreceu, enquanto essa tireoide não funcionar bem, entende? Uma outra coisa que as pessoas acreditam é que eu preciso cortar muitas calorias para emagrecer. Igual essa pessoa que eu te dei, por exemplo, o exemplo comendo cerca de entre 500 e 600 calorias. Caso fosse assim, minha gente, então era só a gente começar a consumir 1.000 calorias, depois 900, depois 800, depois 700, depois 600. Aí, quando a gente ficasse consumindo só 100 calorias durante o dia, todas as pessoas do mundo iriam emagrecer. E você sabe muito bem que não é assim, né? Quem nunca fez, talvez você que está aí me assistindo já fez uma dieta de 600 calorias, por exemplo, que às vezes é feita em spa ou em coisas mais hard, assim, por exemplo. E aí chega uma hora que esse emagrecimento, ele trava. Por quê? O emagrecimento não é só caloria, tá? E muitas vezes, eu vou te falar, tá, minha senhora? Em todos os tratamentos, inclusive é o que eu ensino lá no Tireoide Controlada, ou nos acompanhamentos que eu faço de consultório, em muitos desses casos, de travei no emagrecimento, eu acho que é por conta da tireoide, é o quê? Aumentar essas calorias para melhorar a função da tireoide, e isso já destrava o emagrecimento. Então, é como se eu quero que você veja a sua tireoide como se ela fosse uma mãe, sabe? Se ela sente que vai faltar comida ali, ela segura tudo que ela pode para não deixar você passar fome, entendeu? Então, eu quero que você veja a sua tireoide hoje como uma mãe. Minha senhora, eu quero que você saia daqui sabendo disso agora. Eu quero te falar uma coisa muito importante, que é qual que vai ser o impacto de você estar desnutrida, e aí você pode falar assim, Fran, mas eu não tô com peso de 20, 30 quilos na balança, não. Eu tô falando aqui quando eu tô pesando muitos quilos e eu quero emagrecer muito, eu não tô desnutrida. Minha senhora, sempre que falta nutriente, tá? Independente do peso de balança, a gente pode sim estar falando de uma desnutrição. Então, aí fora, a gente tem muitas pessoas querendo emagrecer 20, 30, 50 quilos que estão desnutridas, mesmo com um peso de balança alto, tá? E aí eu sei que para isso, vocês já testaram um monte de dieta restritiva, fazer jejum muito tempo. Eu já tive uma paciente, só para você ter ideia, que ela fez um jejum de 36 horas, porque isso foi aconselhado para ela, e não era um jejum religioso. E ela passou muito mal, porque ela não soube conduzir o jejum, ela não soube se realimentar. É a mesma coisa de fazer uma dieta muito restrita e você não saber reintroduzir os alimentos, ou não saber que tipo de alimento que é ok retirar por alguns dias, entende? Ou já tomaram um monte de chá, de suplemento, detox, e de detox não tinha nada, entende? Ou vocês já testaram, por exemplo, trocar de médico, trocar um monte de vezes de medicamento para ver se isso ia causar algum impacto ali no seu emagrecimento. Então, assim, a primeira coisa que eu quero te falar é que sempre que você for fazer dieta, não é com o seu médico, é sempre com o seu nutricionista, tá? O médico não foi feito para fazer a sua dieta. O nutricionista que entende da sua tireoide, é ele que vai fazer a sua dieta, tá? E aí ele vai unir essas duas coisas que eu tô te falando. As calorias e os nutrientes relacionados ali ao seu emagrecimento, levando em conta a sua função da tireoide, tá? Então, assim como eu, enquanto nutricionista, não vou prescrever medicamento para vocês,
o médico não vai prescrever a dieta, ele vai prescrever o medicamento, o hormônio que vai ser necessário para regular, para ficar ali mais balanceado a sua tireoide, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho doença de Hashimoto e hipotireoidismo, tá? A essa altura você já deve saber mais ou menos o que é, se você tem algum problema da tireoide. Pela mesma coisa que vocês já passaram, eu também já passei. Então, além do que eu estudei, né, eu sei que isso funciona, porque o que eu tô te falando aqui são coisas que eu faço com as minhas pacientes, de uma forma mais simplificada para você entender como que isso funciona, tá? Então, para essa tireoide funcionar, ela precisa de combustível. Ela precisa de iodo, ela precisa de zinco, de selênio, de ferro, de vitamina A, de D, de B12, de magnésio. Se ela não tem esses nutrientes, ela não só não consegue fabricar o hormônio, fazer o hormônio, ela não consegue converter em hormônio ativo lá nos tecidos. E aí a gente tem uma tireoide, coitada, toda desnutrida. O que direi eu do seu corpo físico, né? Não falando só da tireoide. Se ela não tem nutriente para funcionar, não tem cadeia de produção de hormônio e não tem ativação de T4 em T3, que é o hormônio ativo da tireoide, que é o que de fato vai fazer seu intestino funcionar, o cabelo parar de cair, o seu humor melhorar, o seu emagrecimento finalmente destravar. Por quê? Porque tem nutriente suficiente, entende? Então, assim, por isso que o emagrecimento ele pode ficar muito travado por conta de uma tireoide desnutrida. E eu vou dar um exemplo para você entender melhor. É como se você tentasse acender uma fogueira sem lenha. Você tem o fósforo, né? Tem o medicamento ali que ajudou a sua tireoide a dar uma desafogada, só que não tem material para queimar isso aí, ou seja, não tem nutriente, entende? Então é uma fogueira sem lenha, ou seja, não vai ter fogo, ou seja, não tem emagrecimento, minha senhora. E aí eu quero que você entenda uma outra coisa, que é como o próprio emagrecimento ele pode proteger a sua tireoide. Então, o que eu quero que você aprenda aqui nessa fase é o seguinte, e essa é a parte que quase ninguém te explica, tá? Que é o que de fato acontece no seu corpo quando a sua tireoide, ela tá desnutrida, coitada, ou se ela tá muito travada, tá? O próprio excesso de gordura corporal, e aqui eu tô falando de excesso mesmo, não só aquela pessoa que quer perder 2 quilos, tô falando de excesso de gordura corporal mesmo. Esse excesso de gordura corporal, ele por si só, em si mesmo, ele já desencadeia uma baita reação inflamatória nesse corpo, tá? Então, é por isso que emagrecer desinflama tanto, né? E não só o corpo, a sua tireoide também. Mas quando a gente tem um excesso de inflamação causada pelo excesso de gordura, a gente tem uma questão fisiológica que atrapalha a produção dos hormônios da tireoide, tá certo? Então, por isso, emagrecer, ou seja, mudar a sua dieta de uma forma saudável, protege e melhora o funcionamento da sua tireoide, ou seja, duplamente a gente melhora a função do emagrecimento. Aliás, o acontecer do emagrecimento, entende? Mas isso só acontece quando o seu corpo tem o que ele precisa para ele produzir energia, entende? Sem uma restrição extrema. Então, quando você emagrece nutrindo o seu corpo, você não vai perder só peso, que eu sei que é o que todo mundo ama, perder peso de balança, perder as medidas, ver as fotos melhorarem, mas você ganha, em contrapartida também, um equilíbrio hormonal. Ou seja, você coloca um outro pé no acelerador para esse emagrecimento acontecer junto. Vocês estão comigo até aqui? Comenta aqui embaixo pra mim se sim, então contigo, tô entendendo tudo. Vou proteger minha tireoide daqui pra frente, vou nutrir a minha tireoide aqui pra frente. Fala isso pra mim nos comentários. Eu entendi, agora eu vou nutrir a minha tireoide daqui pra frente. Então, na prática, como que isso acontece, tá? Eu vou te dar aqui alguns passos claros pra você restringir. A primeira coisa é o quê? Eu quero que você pare de se restringir demais, de apertar, de fechar demais essa dieta, tá? Ou às vezes tem pessoa que fica com um tipo de alimento, um tipo de preparação só e ela fecha os olhos para todas as outras, ou igual aquela pessoa que eu te falei, comendo 400, 500, 600 calorias só no dia, é impossível ter tireoide funcionando e ter emagrecimento acontecendo com esse tanto de calorias. Então, a primeira coisa que você vai fazer para parar de se restringir bastante é aumentar o seu consumo de proteínas, de carne, de peixe, de ovo, de frango, o que seja, de outras proteínas que você gosta, de frutas, de legumes e de fontes de minerais. Sabe aquele fígado que a gente vive falando para vocês que pode consumir sim, que ele não vai trazer metais tóxicos e pesados? Fígado de boi, sabe? Comida mesmo. Faz ele ali grelhadinho e tudo mais, que traz uma quantidade muito importante de ferro, de zinco, de vitamina D. Ai, Fran, mas eu odeio zinco. Odeio, gente, esqueci o nome. Fígado, não come isso de jeito nenhum, não tem problema, minha senhora. Você come peixe, ovo, frango, ótimo. Comece por aí. Aumenta as frutas, aumenta os legumes, aumenta as verduras, tá? Para de comer só um alimento durante o dia. Eu tive uma vez uma paciente que comia só arroz e frango em todas as refeições, entende? A variedade de nutrientes é extremamente importante para a tireoide. A segunda coisa é, Fran, identifiquei que eu sou essa pessoa. Eu tenho problema de tireoide, eu tomo o medicamento e ainda assim eu senti
que o meu emagrecimento não está acontecendo do jeito que eu gostaria. Mesmo entendendo o que você falou, que não é culpa do medicamento, mas que talvez a minha tireoide está desnutrida e isso pode travar o meu emagrecimento. Você vai corrigir todos os seus nutrientes que vierem baixos no seu exame de sangue, assim que você começar o seu processo de emagrecimento, tá? Isso, minha gente, a gente faz com exame, tá? Então, se o exame vai mostrar uma ferritina, principalmente para as mulheres, muito baixas, sabe aquela mulher que tem uma ferritina de 4, de 10, de 14, de 20, ou seja, todas abaixo de 70? Ou se vem uma vitamina D de 10, de 19, de 16, se tiver Hashimoto, então, minha nossa senhora, isso aqui é um valor péssimo de vitamina D, ou seja, ela não vem nem em 30 essa vitamina D. Ou, vamos supor, se vier um exame seu de vitamina B12, por exemplo, ai, minha vitamina B12 veio 100, 200 e pouco, ou seja, não veio nem 400, você entendeu? Todos esses nutrientes muito baixos, né? Eles são nutrientes extremamente necessários de você já começar e já dá pra andar, gente. Isso é o que eu faço no meu consultório todo santo dia. Começou a emagrecer, eu já aproveito para repor todos os nutrientes que vieram baixos, entende? Isso vai dar mais ânimo, vai dar mais gás, a pessoa vai se sentir melhor e mais capaz de conseguir fazer a dieta de emagrecimento, porque ela vai conseguir parar de deixar de ser desnutrida, entendeu? Tem nutrientes em forma suficiente para que essa tireoide vá produzindo aos poucos reposição hormonal. Vai ter nutriente para melhorar o humor, para ir melhorando o cabelo aos poucos, enquanto a gente vai ajustando o restante da dieta, entende? Se não tem nutriente, é igual você tentar correr com o seu carro sem gasolina, não tem combustível suficiente. Então, a terceira coisa, eu quero que você monitore a resposta do seu corpo para tudo isso, e não só o peso. Peso, gente, balança, para ver peso corporal, ele oscila todo santo dia. Se você fez xixi, se você fez cocô, se é um dia que você suou muito ou não, se é um dia que você bebeu alguma coisa ou não, se você se pesa com roupa, sem roupa, com sapato, sem sapato, depois de comer ou antes de comer, o que é importante, tá? Para você não focar só no peso corporal. Tire fotos, tire medidas suas, tá? Observe como é que ficou sua energia ao longo dos dias fazendo tudo isso que eu te falei. Ao longo do dia, fazendo tudo isso que eu te falei. Como é que ficou seu sono? Percebeu como é que seu humor ficou? E a sua temperatura corporal logo que você acorda? Esses marcadores, eles também são muito importantes para a gente entender que a sua tireoide está funcionando e não só peso de balança, entende? E aí eu quero te mostrar uma quarta coisa que é reveja a sua dieta com foco na sua tireoide. É por isso que eu te falei aqui, se você conseguir um nutricionista, é o meu caso, minha senhora, é o que eu faço com as minhas pacientes, tá? Se você conseguir passar por um nutricionista em que o foco dele seja nutrir a sua tireoide junto do seu emagrecimento, isso vai manter o seu equilíbrio, né, hormonal e isso vai facilitar muito mais o seu emagrecimento. Então, assim, isso te ajuda o quê? A evitar ter exagero de alimentos ultraprocessados ou de alimentos que você achava que eram saudáveis, mas que não são tanto assim. Às vezes você tem uma alergia, uma intolerância desconhecida, que esse profissional vai poder te ajudar. Agora, o que você já sabe que você é intolerante ou alérgico relacionado aos alimentos, aí esses você não insere na sua dieta, tá? Eu quero que você foque agora numa dieta muito mais baseada em comida de verdade. Ou seja, para de ficar desembalando as coisas, tá? Nós vamos descascar mais, comer muito mais comida natural. É disso que a tireoide gosta, tá certo? Então, esses são os 4 pontos para você começar a colocar em prática hoje, depois dessa aula, viu? Eu sempre falo minha senhora, mas se tivermos senhores aqui, entendo que vocês estão englobados, todos juntos aqui, senhoras e senhores. Então, a sua tireoide, no seu processo de emagrecimento, ela não é sua inimiga, sabe? Deixa eu voltar aqui para mim, vamos terminar. Deixa eu só fechar e voltar aqui pra mim, minha senhora, porque eu quero falar e olhando pra você. Então, a sua tireoide, ela não é sua inimiga, ela tá, na verdade, tentando te proteger e muitas vezes a gente se coloca em situações de desproteção dessa tireoide. Quando a gente escolhe dietas que são muito restritas ou quando a gente insiste em consumir alimentos que a gente sabe que a gente não lida muito bem, por mais que seja saudável para todo mundo, que seja um alimento saudável, se a gente insiste nisso, a gente sabe que não é bom pra gente, a gente insiste em ignorar exames que, se a gente insistisse um pouco mais, talvez seria necessário repor, tratar melhor daquele exame, começar isso junto do emagrecimento, mas às vezes a gente acaba deixando pra lá, entende? Então, quando você entende o que, na verdade, o seu corpo precisa, o emagrecimento ele acontece naturalmente, sabe? Sem sofrimento, sem um monte de restrição, porque a gente deu o que o maestro precisava para reger esse emagrecimento, que é o quê? É o nutriente. Então, o segredo não é você restringir cada dia mais essas calorias, é você nutrir mais e nutrir melhor a sua tireoide. Então, eu sei que o problema de emagrecimento, para quem tem algum comprometimento da tireoide, nunca foi força de vontade, entende? Foi falta de explicação, na verdade, de você entender o que eu tô te falando aqui. E quando você
entende o que o seu corpo precisa e você entrega isso para ele de fato, ele começa a te responder e o emagrecimento vai acontecendo de forma natural, sabe? Então, nos próximos módulos aqui do Tireoide Controlada, você vai aprender de fato a estruturar a sua própria dieta. Então, como que você vai montar a sua própria alimentação com os seus próprios cálculos nos principais macronutrientes que vão ser distribuídos ao longo do dia a dia. E ali eu trouxe algumas estratégias para você não bloquear ainda mais a sua tireoide, muito pelo contrário, para você entregar o que ela precisa e daí sim ela de fato te entregar o emagrecimento que você tanto deseja. Então o problema relacionado ao emagrecimento, para quem tem algum problema de tireoide, minha senhora e senhores, ele nunca foi sobre falta de vontade, de força de vontade. Eu não emagreço porque... Você não emagrece porque falta força de vontade, falta nisso em você, de jeito nenhum. Na maioria dos casos, falta o quê? Uma explicação do que acontece. Porque quando você entende e você dá para o seu corpo o que ele precisa, e naturalmente você vai trazer mais nutrientes para o maestro metabólico do seu corpo, do seu emagrecimento, que é a sua tireoide, esse emagrecimento ele acontece de forma muito mais leve, sem restrição, com mais leveza, sabe? Sem aquele peso nas costas, que muitas vezes está atrelado ao emagrecimento. Isso não tem que ser assim, sabe? Então eu quero que você clique no link que está aqui embaixo dessa aula se você de fato quer controlar os seus sintomas da sua tireoide.